Fala galera, hoje é dia de falar sobre o tema favorito de vocês, filmes de terror dos anos 80, 10 opções perdidas, raras, obscuras, pouco conhecidas para você assistir e maratonar. Vocês já sabem como funciona, vamos lá! Eu sou o RRB, que você está no terror de Rob Night Train to Terror. Abra o nosso vídeo filme no formato de antologia. A trama é a seguinte: Deus e o diabo estão dentro desse trem, estão viajando, eles estão conversando. Enquanto matam o tempo, eles vão ponderar sobre a vida de vários indivíduos. Cada indivíduo representa uma história diferente. Eles vão dar um veredito ali. Esse cara merece ir para o céu, para o inferno ou para o purgatório. O primeiro conto tem ali um hospital psiquiátrico meio estranho que dá missões homicidas aos seus pacientes. Tem conto que acontece dentro de parque de diversão, tem conto que vai trazer uma espécie de grupo de médiums ligados ao ocultismo. Esse filme são vários recortes. Eles pegaram 3 filmes completos e incompletos, lançados anteriormente, que não tiveram sucesso algum, e cortaram, fizeram novas edições e lançaram no formato de contos. Eu pesquisei os filmes que eles pegaram esse material, jamais ouvi falar, filmes completamente perdidos, e é um filme com a beira aí a alcunha de um filme trash. Então é interessante você pegar um filme trash nesse formato de antologias, e trabalha com ocultismo, trabalha com parques de diversões, aquele granulado característico de filmes trash da época. Então reúne os ingredientes mais legais para quem gosta desse cinema B oitentista. Eu gostei bastante, eu curti 90 minutinhos, tem cenas patéticas, né, como todo filme trash possui, mas vale a pena. E tem até uns números musicais dentro desse trem, que números musicais não, é uma música que eles ficam repetindo, eles ficam dançando ali, um negócio meio absurdo, ou seja, um filme, uma pérola aí do cinema trash para vocês assistirem. Agora um filme do Lúcio Fucci, um filme super polêmico, The New York Ripper, o filme mais polêmico da carreira desse cineasta italiano. Vai trazer um serial killer em Nova York que está fazendo vítimas femininas jovens, e ele ataca ali de umas formas bem cruéis. Em especial nós temos a famosa ou infame cena da navalha no olho, que é um negócio absurdo. Eu me preparei bastante para assistir esse filme, sabia que ele era um filme perturbador, sabia do conteúdo das cenas possivelmente chocantes, e quando fui assistir, ele não me perturbou tanto. Acabei saindo ileso a essa experiência. O Lúcio Fucci não é um dos meus cineastas favoritos da Itália. Eu sou mais naquela camada, como vocês sabem, do cinema atmosfera, construção de clima, que o Mario Bava faz tão bem. Prefiro até o cinema do Argento, mas tem filmes que você consegue se divertir do Fucci, assistir uns 3, 4 filmes dele. Aliás, vocês vêm me pedindo aqui uma lista só do Lúcio Fucci, qualquer dia eu vou ter que fazer uma pequena maratona do resto dos filmes dele. Então, é um cineasta interessante. Para quem gosta de bastante violência, bastante gore e pouca história, vai em frente e você vai ter uma experiência bem rica. O Estranho Hider in the House. Primeiro, jamais confunda com O Estranho da década de 40, aquele filme noir maravilhoso dirigido pelo Orson Welles, que é um filme completamente diferente. Traz esse garoto, ele passou por maus bocados nas mãos de seus pais, ele decide atribuir um destino cruel a esses pais, vai ser internado, vai passar mais de uma década em confinamento, até que vai ser de fato libertado. Só que conforme ele é libertado desse hospital psiquiátrico, ele decide retornar exatamente à casa em que ele cresceu. O grande problema aqui é que essa casa tem novos moradores, e ele se esconde no sótão, ninguém sabe de sua presença na casa. Ele vai ficar obcecado pela vida dessa família. Gary Busey como protagonista. Eu adorei a performance desse ator, que é um ator que eu não gosto tanto, né? E eu entendi porque eu gostei, porque ele interpreta a si mesmo, porque quem conhece a vida privada desse sujeito sabe que ele é completamente lunático, gosta de desfilar sem roupas pelas ruas. E aqui então ele está em casa. Eu gosto do branco, da cinematografia, das locações, ou essa única locação dentro dessa casa, né, com vários ambientes diferentes. Os personagens, o desenvolvimento da história é ótimo, como esse personagem vai pouco a pouco se infiltrando, se engendrando de uma forma tóxica dentro dessa família. Os últimos 20, 30 minutos é aquele suspense tradicional, né, com aquelas saídas comuns, saídas clichês para o gênero. O final da década de 80, início dos anos 90 foi muito bom para o suspense e terror desse tipo, né, com filmes B, pouquíssimo orçamento, bastante criatividade, lançados para home video. Essa é uma das melhores opções que você vai encontrar, e bebe muito na fonte de Bad Ronald, aquele filme da década de 70 com uma premissa bem similar. Então é uma dobradinha, um double feature para você assistir.
Sem Aviso, filme sci-fi com terror de 1980. Essa galera que tá no meio da floresta, esses adolescentes, eles vão ser atacados por essas criaturazinhas alienígenas. Alguns sobreviventes vão buscar refúgio dentro desse bar, na realidade dessa cidade pequena. Eles começam a avisar ali todo mundo que há criaturas à solta. Ninguém acredita, eles vão começar a investigar e é nessa bela noite que o mal vai eclodir, o inferno na vida de cada um desses personagens. É um protótipo, né, eu diria, de O Predador, que saiu depois com o Schwarzenegger, anos depois, 86, 87. É um protótipo. A gente não sabe se esse alienígena está querendo diversão, se está caçando seres humanos, se ele tem um objetivo claro. A gente não sabe nem mesmo se são vários alienígenas ou se é um alienígena só, porque essas criaturazinhas podem ser uma espécie de gadget pertencente a esse único alienígena. Acontece no meio do mato, ou seja, todos aqueles ingredientes de O Predador, com exceção da ação e do Schwarzenegger, né, como protagonista. Esse filme teve um orçamento de 150 mil dólares, que é um orçamento ridiculamente baixo para um filme de terror, mesmo nos anos 80, início dos anos 80. Desses 150 mil dólares, 75 foram para a dupla de atores lendários já em declínio, o Martin Landau e o Jack Palance. Sobraram 75. Desses 75, 20 mil foram para o Rick Baker fazer a cabeça do Alien. O diretor até fala que o Rick Baker fez na cozinha dele, correndo ali, mas ele fala que vale a pena. Ou seja, um filme de terror ali com 55 mil dólares e dá certo, gostoso de se assistir, não é um filme trash, no meio do mato, iniciando no meio do dia, nós vamos até a noite. Então eu gostei bastante desse filme. Não espere muita coisa, espere mais aquele filme que até beira um pouquinho, mescla um pouquinho de filme de acampamento em seus 5 minutos iniciais. Uma pequena raridade aí, pouquíssimo conhecida do início dos anos 80. Agora é hora de sequência Acampamento Sinistro 2. Angela está de volta, ela acabou de ser libertada dessa instituição psiquiátrica, vai assumir uma nova identidade e vai trabalhar como monitora nesse acampamento de férias e vai trazer várias mortes, evidentemente, ao lugar. Acampamento Sinistro 2 traz uma nova protagonista, uma nova atriz, interpretando a nossa querida Angela, atriz chamada Pamela Springsteen, mais conhecida por ser irmã do cantor Bruce Springsteen. Esse filme traz uma das maiores contagens de mortes dos anos 80, são mais de 20 mortes, todos que 10, 15 minutos surgem novas mortes. A protagonista é ótima, né? Ela sabe interpretar essa loucura da personagem Angela. Se no primeiro filme ela era mais tímida, aqui ela é completamente extravagante. Essa atriz também fez o terceiro volume, o Acampamento Sinistro 3, que eu não assisti ainda, mas criei bastante expectativas depois de ter assistido esse volume aqui. Então é um filme que reúne os ingredientes mais comuns ali para quem gosta de terror anos 80, terror que acontece dentro de acampamentos, opção perfeita. Agora, duas preciosidades australianas. A primeira delas é Drive-In da Morte, filme futurista que acontece nessa espécie de sociedade pós-apocalíptica. Tem esse jovem, ele sai no encontro amoroso com sua namorada, eles vão assistir um filme nesse drive-in. O problema é que eles jamais conseguem sair desse drive-in, porque esse drive-in funciona como se fosse um campo de concentração para jovens sem trabalho. Nós vamos ter essas duas realidades, né? A realidade da jovem que acaba aceitando aquela sociedade alternativa que acontece dentro desse drive-in, e do rapaz que quer a qualquer custo sair desse lugar, retornar à sua vida que ele tinha como certa. Então é um filme que faz várias críticas ao modelo social daquela época, né? Tanto na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, e críticas ao fascismo, né? Que aqui é uma sociedade fascista que está tentando se livrar dos jovens ali. Ao invés de dar trabalho a esses jovens, eles estão simplesmente condenando-os à morte, muito rico em sua construção de futuro, né? Diferentemente, como eu costumo falar aqui em filmes recentes que acontecem no meio do mato, não, aqui é um cenário pós-apocalíptico dentro de uma cidade com carros antigos da década de 60, gadgets relativos ao futuro, e tem até mesmo aqueles pôsteres de possíveis sequências que a gente jamais vai assistir, tipo Rambo ataca a Rússia, aparece em algum certo momento do filme. Então eu gostei bastante dessa opção australiana. O Segredo de Malparinka, um filme sobre um crocodilo assassino. Ele começa a fazer novas vítimas nessa região pantanosa da Austrália. As autoridades em primeiro momento agem com cautela até o ponto em que eles decidem formar uma força-tarefa para capturar um animal. Os aborígenes ajudam, eles falam, nós vamos tentar capturar esse animal, mas vocês não vão matar o bicho. Tem outros caçadores que querem matar, e essa rivalidade que vai surgir. O crocodilo não é
Infelizmente, a figura central desse filme, a figura central são esses dois caçadores, um quer proteger o bicho, o outro quer matar. Primeira hora desse filme é bem lenta, até que de fato ele engrena. Aí é tiro, porrada e bomba, ação bonita mesmo, a lá Mad Max, né, outro filme australiano lá, o primeiro com Mel Gibson. E tem uma cena com um dublê, que eu tenho quase certeza que o dublê morreu ou o dublê ficou gravemente ferido, que ele pula de um carro todo torto. Somente em filmes B a gente consegue ver essas atrocidades. Então é um filme curioso da Austrália, beira aí a cunha de um filme trash, é um filme B quase trash, vale a pena mesmo por seus 30 minutos finais, e é um filme diferente daquele tradicional filmes de animais, que a gente vê assim um crocodilo, um jacaré, um tubarão como figura central da história. Aqui esse crocodilo é mais como se fosse um meio de ligação entre esses dois caçadores. Ghoulies, filme trash com várias sequências, é até mesmo difícil explicar o que é essa história sobre esse jovem que retorna até esse casarão. Ele tem uma ligação inconsciente com uma seita ocultista. Conforme ele coloca os pés nessa casa, sua psique vai sofrer uma quebra, ele vai ser possuído, criaturazinhas vão surgir em algum ponto da história, mas essas criaturazinhas não são o ponto central é essa seita ocultista. A gente não entende a trama, não entende as motivações dos personagens. Eu diria que é uma versão de Taubaté, daquele Gremlins, né? Ele tenta trazer a mesma construção visual dos monstros, mesmo de Critters, né? E não consegue, as criaturas são horrorosas, as fantasias parecem de filme amador. Por incrível que pareça, ganhou várias sequências, eu não assisti ainda nenhuma delas, mas quero assistir. Então é um filme trash aí pra você se divertir, assistir com uma galera e dar risada com quão patético esse filme é. Agora sim, uma preciosidade dos anos 80, A Morte, em seu título original, The Dead Next Door, é um filme pós-apocalíptico com zumbis. Os zumbis estão dominando a população. Os seres humanos não infectados vão formar esse esquadrão. A função desse esquadrão, primeiro, é eliminar o máximo possível de zumbis e depois encontrar a improvável figura de uma cura. The Dead Next Door tem a produção do Sam Raimi. Ele pegou o salário que recebeu em Evil Dead 2 e investiu na criação desse filme. É um filme B com pequenos trechos ali de filme trash, né? Uma maquiagem fenomenal, uma história realmente envolvente. Os efeitos especiais, os efeitos práticos são incríveis, né? O gore que surge em tela. E o que eu mais gosto desse filme é a jornada desse esquadrão. Esse esquadrão começa com 6, 7 integrantes e eles vão rapidamente perdendo pessoas. O esquadrão vai ficando cada vez menor. Eles vão percorrendo grandes partes dessa cidade dentro daquele carrinho. Um filme bem criativo. Eu adorei. Ele lembra um pouco até aquele, em sua concepção visual, aquele Shattered Dead, que é um filme quase amador dos anos 90, que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Então é pra quem gosta mesmo de filme trash, de filme B, mas filme trash bom, né? Não é um filme trash ruim que nem eu falei em Ghoulies. Ele tem, além da produção do Sam Raimi, ele bebe muito em inspirações, né? O nome dos seus personagens, tem o Dr. Savini, tem um personagem que se chama Romero, tem um personagem que se chama Raimi, e o filme em questão, ele é como se fosse um double feature com aquele O Dia dos Mortos, do George Romero. Então você pode assistir em dobradinho, um em sequência do outro, que você vai ter uma experiência do melhor dentro desse subgênero do zumbi nos anos 80. Bad Dreams fecha o nosso vídeo. Nós vamos nos concentrar em duas instâncias temporais. Primeiro, a abertura dentro dessa casa que funciona uma seita. Eles vão ceifar suas próprias vidas. Vai ter uma única sobrevivente. Ela vai ficar em coma por um tempão, até o ponto que ela vai acordar. Aí nós vamos adentrar nessa segunda instância temporal, dentro desse hospital psiquiátrico, que ela está se recuperando em um grupo de apoio. Ela vai começar a ter alucinações com esse membro morto, o líder morto dessa seita antiga. Ao mesmo tempo que ela tem essas alucinações, estranhas mortes vão eclodindo dentro desse grupo de apoio. Então ele bebe na estrutura de Phobia, aquele filme de 1980 dirigido pelo John Huston, que também é bem obscuro. Eu já falei sobre ele na minha saga pelos anos 80, né? Mais de 200 filmes. Procura aí na playlist. E bebe na fonte também na questão desse indivíduo que vai parar em coma, depois ele acorda com estranhos poderes na Hora da Zona Morte, aquele filme do David Cronenberg. É um filme riquíssimo em sua ambientação dentro desse hospital e tem cenas apavorantes, em especial, percebam essa primeira cena dentro de um elevador, quando esse membro morto dessa seita vai aparecer pela primeira vez. É uma cena aterrorizante. Então um filme bem criativo, não só nesse aspecto visual, mas também em sua história. Nós vamos sempre ponderar, será que aquilo é sobrenatural? Está realmente acontecendo? Ou
serão meras projeções da mente dessa personagem que é louca, ela é louca também, mas nós vamos tentar descobrir aí qual é a verdade. É um jogo de conspiração, é isso que nós vamos descobrir. Então adorei Bad Dreams ali, lembrou muito a atmosfera de I'm Mad Men, que eu falei também para vocês aqui no canal, que saiu em 88, 89 também, mais ou menos na mesma época. Então aí, pouco conhecido, vale a pena assistir. É um filme, aquele quase um pipoca, né, pra você assistir numa sexta-feira à noite e se divertir com a história. Terminou o fim de vídeo, mas não pare por aqui, duas opções que eu separei para você continuar dentro do mesmo tema, assistindo e maratonando os vídeos do nosso canal.